Olá, boa tarde, bom início de semana para você. O NT Sul está começando ao vivo. Vamos aos destaques deste 18 de julho. Agora, 12:02, e mostramos um projeto de cidadania desenvolvido por um colégio de Cachoeira do Sul. Um refrigerador cheio de garrafas de água mineral no corredor da escola. Quem tiver sede pode pegar à vontade. E só paga quem tiver consciência. Só a gente quer que eles entendam bem essa proposta, né? De que independente de eu ter alguém me fiscalizando ou não, é uma questão de postura, né? E a gente quer ser uma escola mais do que conteúdos, a gente cria cidadania. E falamos da nova lei que prevê o uso de aeronaves para combater o mosquito Aedes aegypti. A decisão polêmica é criticada por alguns especialistas. Escutar a sociedade, os estudiosos, os pesquisadores, os ambientalistas, ninguém tem que ser radical. Mas também ninguém pode ser cordeiro. E o recolhimento de lixo está paralisado em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul começa a semana sem recolhimento de lixo. A Conesul, a empresa responsável pelo serviço, reclama que está sem pagamento da prefeitura há cerca de 3 meses. Diariamente, os caminhões consomem em torno de 1.000 litros de óleo diesel. O posto não está fornecendo combustível. Hoje, os 5 caminhões da empresa estão parados. Os cerca de 40 funcionários também. A expectativa é que no decorrer do dia, a prefeitura coloque em dia ou acene com o pagamento para que o serviço possa ser restabelecido. E no quadro Minha Cidade, você vai conhecer a trajetória de uma mulher que deixou sua marca na história de Cachoeira do Sul. O programa Minha Cidade de hoje vai falar sobre a importante personalidade histórica, artística, cultural da nossa cidade, que foi a Diná Nery Pereira. A Diná Nery Pereira teve uma vida intensa de muitas atividades como professora de música e regente de coral. Mulheres e meninas com deficiência são 3 vezes mais vulneráveis a abusos e à violência doméstica. Os dados são da Organização das Nações Unidas. Para combater o problema, o grupo Inclusivas, formado por mulheres com deficiência, discutiu no fim de semana sobre as políticas públicas de atendimento às vítimas e o incentivo à denúncia de violência. Carolina tinha 17 anos quando um ex-namorado inconformado com a separação atirou contra ela, matou seu atual namorado e suicidou-se. Ela demorou 13 anos para entender aquele sofrimento que sentia e que não era por causa da cadeira de rodas. Eu consegui enxergar que daquela culpa que eu carreguei durante tantos anos, que me causou tanto sofrimento, tanto transtorno, e que eu era uma vítima de toda a situação de violência que eu tinha sofrido, que eu não era culpada, mas sim uma vítima de uma brutalidade que aconteceu comigo. Hoje ela coordena o grupo Inclusivas, um coletivo de mulheres com deficiência que querem encorajar a denúncia e dar visibilidade à violência doméstica. Uma tarefa que esbarra muitas vezes na visão da sociedade, que ora vitimiza, ora não acredita na mulher com deficiência. A Vitória é psicóloga, mãe de uma menina de 10 anos e esposa, e dá exemplos destas pequenas violências que demonstram o desrespeito da sociedade. Se a gente suspeita sobre a veracidade de uma menina que foi estuprada por mais de 30 homens e a gente questiona se ela não foi culpada ou não, imagina uma pessoa que não tem toda a sua capacidade cognitiva, ela é ainda mais desvalidada. Mesmo eu sou casada, né, e meu marido não tem deficiência. E chegam nele para dar, sem conhecer ele, não sabe nem se ele me violenta ou não, ou seja, só pelo simples fato de ele estar ao meu lado, chegam para ele e falam: parabéns por tu estar com uma pessoa como ela. O grupo promove um curso de capacitação para lideranças e ativistas. O objetivo é propor ações concretas junto aos gestores das políticas públicas para promover acesso e atendimento às mulheres com deficiência vítimas de violência. Eu gosto de frisar que não somos coitadinhas, somos seres humanos como qualquer outra pessoa, só temos uma deficiência, às vezes aparente, às vezes não. Não que temos que ter mais atenção, não é isso, é uma atenção diferenciada. O projeto Todas São Todas, ele tem como objetivo principal fortalecer as políticas de enfrentamento à violência doméstica e alertar a sociedade e o Estado que nós, mulheres com deficiência, nós também sofremos violência. Que nós, mulheres com deficiência, sofremos 3 vezes mais violência que as demais mulheres.
Foi lançado em Porto Alegre o Plano Socioeducativo que assegura proteção integral e direitos aos adolescentes em conflito com a lei. As metas vão orientar o planejamento dos municípios pelos próximos 10 anos. Construído por organizações civis e governamentais para orientar o planejamento dos municípios no trato dos adolescentes em conflito com a lei, o Plano Decenal Socioeducativo foi lançado no Palácio Piratini. Suas metas valem para os anos de 2016 até 2025. A proposta é assegurar proteção integral e direitos aos adolescentes em áreas como saúde, educação, cultura, profissionalização e integração familiar e na comunidade. O Plano Decenal é uma política nacional implementada pelo SINASE, O que nós hoje materializamos aqui não é uma demanda exclusivamente do Estado do Rio Grande do Sul, mas de todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa pautar o crescimento do atendimento nas políticas públicas de reduzir o adolescente infrator para os próximos 10 anos. Portanto, nós estamos em 2016 e o Plano Decenal trata das políticas públicas de atendimento, acompanhamento, progressão até 2025, numa corresponsabilidade da União, do Estado e principalmente do município, que tem a obrigação de implementar as políticas públicas de meio aberto. O conteúdo do plano foi lançado em CD, mas pode ser acessado no site da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, que coordenou o trabalho. Para que a gente possa realmente integrar esse jovem na sociedade. Esse é o grande objetivo. Quem visitou e visitamos junto com os desembargadores dias atrás aqui a fase, eu sei que eles também ficaram impressionados, porque é possível sim recuperar esses jovens, mas eles precisam ter uma oportunidade quando saírem. Eles precisam se integrar na sociedade, eles não podem sair com o carimbo de que eles cometeram um delito e agora estão marcados para sempre. Não, nós temos que ajudá-los a criar essa expectativa de integração deles na sociedade. Fique atento às 8 vagas que o Cine está disponibilizando para a Cachoeira do Sul. Técnico em enfermagem, 2 vagas. Uma vaga para serviços gerais, esta vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Mecânico de automóveis, 1 vaga. Uma vaga para projetista de móveis. Uma vaga para empregada doméstica. Operador de suporte técnico, 1 vaga. Uma vaga para enfermeiro ou enfermeira. Estas vagas já estão disponíveis em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Se preferir, dirija-se pessoalmente à agência Cine FGTAS de Cachoeira do Sul, que está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelos telefones. Código de área 51 3722-3338 ou 3723-5414. A Receita Federal está de olho em milhares de contribuintes que deixaram de recolher o imposto do Carnê do Leão. A estimativa é que eles devam mais de R$1 bilhão em multas. Profissionais autônomos ou quem recebe rendimentos diretamente de outras pessoas físicas, como renda de aluguel, são obrigados a pagar os tributos pelo Carnê-Leão, cobrança calculada mensalmente de acordo com o valor recebido. Uma operação da Receita Federal revela que é alto o número de contribuintes que não está em dia com o carnê. O órgão fez um levantamento das declarações de imposto de renda entregues de 2011 a 2013 em mais de 900 municípios. Há indícios de 53 mil pessoas em situação irregular. Com as multas, o valor devido pode chegar a mais de R$1 bilhão. Até agora, a Receita já notificou quase 9 mil contribuintes e espera arrecadar R$175 milhões com esse grupo. As autuações começaram no Rio Grande do Sul e se espalharam pelo país. A multa pelo atraso no pagamento do Carnê-Leão é salgada. Pode chegar a 50% do imposto devido. O ideal é regularizar a situação antes de cair na mira dos fiscais. Vale a pena quem estiver nessa situação, que não fez o Carnê-Leão, entra na página da Receita ou baixa o programa, entra com os dados na ficha específica do Carnê-Leão e faz a retificadora. Apura o imposto e paga, porque isso fica muito mais barato do que esperar ser notificado e autuado.
A Conesul, empresa responsável pelo recolhimento do lixo em Cachoeira do Sul, paralisou as atividades nesta segunda-feira. O posto que abastece os caminhões da empresa cortou o fornecimento de diesel por falta de pagamento. Lena Caetano traz mais informações. Nesta segunda-feira pela manhã, aqui no pátio da Conesul, a empresa que recolhe o lixo de Cachoeira do Sul, a situação é essa. Portão fechado, os 5 caminhões que habitualmente estão na rua fazendo recolhimento de lixo estão parados e os 40 funcionários também. Quem nos esclarece melhor dessa situação é o Cremonese, o encarregado operacional aqui da empresa. Qual é a situação, por que dos serviços paralisados? Nós estamos parados por falta de pagamento do posto de combustível, né, óleo diesel. E segundo, a firma diz que não repassaram para eles um saldo aí, né, para pagar as contas. A prefeitura está em atraso, é isso? Está em atraso. Quanto tempo? Eu não estou bem informado, mas de 2 a 3 meses já. De 2 a 3 meses de atraso, o pagamento, o repasse para a Conesul. Isso. Até a hora que eles liberar, aí nós vamos pagar o posto aí para depois liberar para nós aí, senão não podemos trabalhar. Não tem nenhuma perspectiva de prazo? Não tem. Eles não falaram sobre isso aí para mim. Só que não tem dias para trabalhar e esperar para a prefeitura agora. A partir de que momento, Cremonese, essa situação foi anunciada e se anunciou de que poderiam parar o serviço? Vocês já sabiam de antemão que o serviço poderia ser paralisado a partir de hoje? Se sábado nós fomos abastecer, estava cortado o diesel, né? No posto aí, daí não podemos abastecer, aí parou, né? Aí fomos até que tinha diesel, daí terminou, conseguimos tirar o trecho todo sábado e aí paramos, né? Até eles acertar com a firma para nós liberar o posto aí. Essa falta de repasse da prefeitura está afetando a parte do combustível e a questão funcional, o pagamento dos funcionários, isso aí está em dia? Os funcionários estão tudo em dia, né? Mas o problema é só o combustível agora, né? E o resto está tudo em dia. Sem combustível não vai? Como diz, a mão de obra e o combustível são duas coisas que tem que estar sempre em dia, né? Quantas toneladas por dia habitualmente vocês costumam recolher? 50, 60 toneladas por dia, a média, né? Tem uns dias que dá mais, dias que dá menos. Depende do clima, tudo ajuda, né? Hoje é um dia que dá em torno de 60, 65 toneladas. No momento que a prefeitura acenar com o pagamento, automaticamente já libera aqui o combustível ou tem um prazo? Sim, aí eles vêm acertar com o posto aí e liberam nós para trabalhar, né? Nós botamos combustível e vamos trabalhar. Segunda-feira, então, a princípio, sem recolhimento do lixo em Cachoeira do Sul, até que a prefeitura coloque em dia o pagamento que está em atraso em torno de 3 meses, segundo informações preliminares. Darcy. Tá certo. Obrigada, Lena, pelas informações. Nós vamos para o intervalo. A seguir, mostramos um projeto de cidadania desenvolvido por um colégio daqui de Cachoeira do Sul. Um refrigerador cheio de água mineral em um corredor da escola. Pega quem tiver sede e paga quem tiver consciência. Só a gente quer que eles entendam bem essa proposta, né? De que independente de eu ter alguém fiscalizando ou não, é uma questão de postura, né? E a gente quer ser uma escola mais do que conteúdos, a gente cria cidadania. Estamos de volta ao vivo agora 12h19. Acompanhe o giro de notícias do NT Sul. O jovem José Vilney Engelhardt Amorim, de 23 anos, morreu no final da manhã deste sábado após sofrer um choque elétrico e cair de uma altura de aproximadamente 10 metros. O acidente de trabalho aconteceu enquanto José trabalhava numa metalúrgica próxima da rotatória do bairro Coab, na rua Ricardo Chaurich. Ele foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Caridade e Beneficência, onde chegou ainda com vida e foi diagnosticado com politraumatismo, traumatismo crânioencefálico e hemorragia interna. Durante a tarde, ele permaneceu em estado gravíssimo até não resistir aos ferimentos. 3 integrantes da ACA Futsal se envolveram num acidente na ERS 400 próximo à cidade de Candelária na noite de sábado. A colisão foi entre um Volkswagen Gol com placas de Santa Cruz do Sul e o Ford Fiesta, em que estavam o técnico da ACA Futsal, o advogado Carlos Alberto de Moura Moraes, o supervisor Paulão e o treinador de goleiros Zé Roberto.
Os cachoeirenses foram socorridos pelo SAMU e levados ao Hospital de Candelária para exames, sendo avaliados e liberados posteriormente. O motorista do Gol veio a óbito pouco tempo após o acidente. Policiais da Brigada Militar, comandados pelo capitão Mori e pelo major Jaime Soligo, desencadearam no final de semana mais uma edição da Operação Sossego. A ação aconteceu na região dos Engenhos e no centro de Cachoeira do Sul. A Operação Sossego autuou um motorista e recolheu o equipamento de som de seu veículo, que estava em volume sonoro considerado incompatível com o sossego público. Foi constatada ainda a posse de entorpecentes por um ocupante de outro veículo abordado e também apreendida uma motocicleta, cujos tripulantes, 2 adolescentes, haviam fugido da abordagem policial. No total, 10 veículos foram fiscalizados e 24 pedestres abordados e identificados. Uma faca e um bastão de madeira foram apreendidos pelos policiais. A Operação Sossego tem por objetivo prevenir e reprimir de forma imediata condutas que possam ser tidas como ilícitos penais, principalmente perturbações do sossego público e crimes de trânsito, além da busca a indivíduos foragidos, armas e entorpecentes. Será apresentado na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira pelo vereador Luiz Zimmer o projeto solicitando a recriação do Diário Eletrônico da Câmara dos Vereadores e a criação do Diário Eletrônico da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. De acordo com cálculos feitos pelo vereador, se houver a substituição das publicações de jornal impresso pelo Diário Oficial na internet, a Prefeitura economizará por ano quase R$500 mil. Segundo Zimmer, o diário eletrônico custa menos de 10% do valor das publicações em impresso. E o prefeito de Cachoeira do Sul, Neyron Viegas, anunciou hoje de manhã que não vai concorrer à prefeitura nas eleições de outubro. E para tratar, então, deste anúncio, eu vim aqui até o gabinete do prefeito Neyron Viegas. Neyron, descartada totalmente, então, a hipótese do senhor ser, então, candidato a manter mais 4 anos aqui na prefeitura do município. Boa tarde. Boa tarde. Dizer que isso é uma decisão que o partido e muitas pessoas, principalmente quem são mais chegados a mim, a minha família, meus amigos, né, já sabem há muito tempo da minha decisão, né? Eu entendo que o próximo prefeito ele precisa ter uma sustentação na Câmara de Vereadores para fazer as mudanças necessárias, né, para ter viabilidade econômica na administração pública em Cachoeira do Sul. E neste sentido, né, a gente vem refletindo internamente dentro do governo, como também dentro do partido sobre essa situação, e eu coloquei que se não tivesse, né, uma conjuntura favorável para que a gente tivesse uma frente, né, ampla de esquerda para continuar administrando Cachoeira do Sul, eu não seria candidato, né, tanto que a Mariana, né, já se colocou à disposição e faz muito tempo para concorrer. E hoje a Mariana é a nossa candidata. E o fato do Dr. Sérgio, então, Gnatti, ser pré-candidato é também um dos fatores que faz com que o senhor desista? Como eu falei antes, né, para mim, tenho certeza que o novo administrador do município ele precisa ter uma conjuntura favorável dentro do Poder Legislativo. E isso independe de quem seja, né? E é nesse sentido, né, que eu tomei a decisão, já não de agora, de muito tempo, que só mediante a esta composição eu seria candidato. Como isso não se viabilizou, né, para mim a minha decisão já está tomada há muito tempo. O senhor então, também fala, né, que não apoia a atual vice-prefeita Mariana. Como vai ficar isso durante a campanha? Mas eu não disse que não apoio, nunca disse isso, né? A Mariana é a nossa candidata e ela terá o meu apoio porque ela é a candidata do meu partido. E sobre o fato, então, da situação financeira hoje da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul, essa é a maior dor de cabeça do senhor neste momento, afinal de contas é este, então, o grande motivo da desistência. Saber que o município, o senhor sendo cachoeirense, está em tal situação, como fica agora? Nós sabemos que a política implementada hoje pelo governo do estado e pelo governo federal, né,
não vem de encontro à necessidade do desenvolvimento das políticas públicas em Cachoeira do Sul. E nós não podemos ficar aqui mais 4 anos sem saber, né, exatamente o que o governo do estado pretende fazer e o que o governo federal, por toda essa segurança política que existe a nível nacional hoje, principalmente. Nós temos vários fatores, tipo o governo do estado não repassa o mínimo necessário para a gente manter a saúde pública em Cachoeira. E nós estamos fazendo um esforço muito grande para manter os serviços à população. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul e no país muitos municípios, né, fechando, inclusive hospitais. Nós aqui, por enquanto, ainda não tivemos nenhum serviço fechado ou deixado de executar na saúde pública, na educação, na assistência social. Mas isto vai depender muito de como é que vai evoluir economicamente os repasses, né, do governo estadual e do governo federal para o próximo período. O prefeito ou a prefeita que entrar aqui a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ele vai ter que ter esta consciência de que ele precisa, né, ter o apoio do Poder Legislativo para poder tornar viável as finanças do município para os próximos 4 anos. O senhor acredita, prefeito, que Mariana Carlos tem a chance, na próxima eleição, então, de manter aqui no gabinete? Hoje está muito ainda incerto, né, como é que vai acontecer a disputa eleitoral e quem vai estar com quem. Porque a definição oficial, para mim, ela acontece dia 5 de agosto. Quem está hoje já fechado, daqui a pouco não vai estar. Nós tivemos esta questão nas eleições passadas. Até aos 49 minutos do segundo tempo, a gente estava fechado com o partido que chegou na hora, né, e saiu da coligação, né, e nós fomos de Chapapuri e ganhamos a eleição. Isso pode acontecer, né, de novo, né, em Cachoeira do Sul. E por que não hoje, né, Cachoeira eleger uma mulher prefeita? Muito obrigada pelas informações. Nós que agradecemos. Obrigada, Darcy. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Gabi. 12h28, e você vai ver agora que, por meio de uma ideia simples, o Colégio Barão do Rio Branco envolve os 550 alunos em um projeto especial. Enquanto consomem água mineral, eles aprendem sobre corrupção, ética e honestidade. Veja na reportagem. Desde o dia 23 de maio, os alunos desta escola não têm acesso aos bebedouros. E como ninguém consegue viver sem água, os professores transformaram a dificuldade momentânea em mais uma oportunidade de ensino. Este ano, a necessidade de lacrar os bebedouros para cumprir uma determinação da Secretaria Estadual da Saúde serviu também para fundamentar um projeto pedagógico. E os alunos, sem saber, participaram deste projeto. Um refrigerador cheio de água mineral foi colocado em um dos corredores da escola. Até aí, nada demais. Nem mesmo o fato de cada garrafinha custar R$1. A ideia também trouxe vantagens. Os alunos estão consumindo mais água, saem menos da sala para beber água, já que sempre mantêm as garrafinhas por perto, e também reaproveitam as PETs no projeto de reciclagem da escola. As pessoas antes pediam ao professor para ir tomar água no bebedouro, e agora elas vêm, pegam a sua garrafa e ou enchem de novo em casa e trazem cheias pela reutilização das garrafas, ou peguem uma garrafa que tem mais contingência, mais quantidade de água e não precisam estar toda hora pedindo também para ir aos bebedouros. Para a maioria dos alunos, a iniciativa foi encarada como solução para a prevenção a contaminações e principalmente contra a gripe A. Eu achei uma iniciativa muito boa da escola, porque tem todo esse problema da gripe A e foi uma alternativa, já que eles desativaram os bebedouros por questão de higiene. É uma iniciativa bem importante, tanto para a higiene quanto bem-estar e ecologia, porque não se trata só da questão das doenças, que são mais propícias no inverno, mas também pelo bem-estar do aluno, de não ficar com sede, e caso tenha, por R$1, que é preço de custo, que é mais barato aqui no mercado. E também, ecologicamente falando, porque todas as garrafas que são utilizadas aqui acabam sendo utilizadas no projeto de coleta de material reciclável que o colégio também está proporcionando. Eu sempre trago uma moeda quando eu saio de manhã e pego a água, até porque é bom tomar água pela parte da manhã, pela hidratação.
e porque, ecologicamente falando, é muito bom esse tipo de iniciativa. Eu achei uma ideia muito boa, até porque não tem ninguém cobrando que a gente tenha que pagar a água, então eu acho que até serve para um exercício de cidadania, para as pessoas virem aqui, pegam a sua água e botam o dinheiro na caixinha. Eu achei uma ótima iniciativa. Justamente, Stephanie. Um exercício de cidadania ou um projeto Ética na Escola. Sem saber, os 550 alunos da escola, que já consumiram em torno de 1.050 garrafas de água mineral, se envolveram nos últimos 2 meses em um projeto que deu a cada um deles a liberdade de optar sozinho pelo certo ou errado, sem qualquer influência ou monitoramento. Nós temos até casos de alunos que às vezes querem a água e não têm a moeda ou o valor e no primeiro momento eles vinham nos perguntar se podiam pegar e pagar depois. Confiança, pode ir lá, faz isso, tu sabes que tu tens que cumprir a tua parte, né? A corrupção, os desvios começam com pequenos gestos. Então a nossa ideia agora é, ao fazer o levantamento, quando retornar em agosto, não só fazer o balanço e mostrar para eles, mas pensar, né? Analisar com eles que conclusões a gente pode tirar a partir dessa proposta. Os que se confirmar que alguns de fato não tenham colocado todo o valor ou não tenham colocado, o que a gente pode aprender com isso, né? Então a ideia é que agora no retorno de agosto a gente faça um trabalho pedagógico em sala de aula com todos os grupos que tiveram a disponibilidade essa geladeira. E mesmo que a revelação oficial sobre o real motivo da iniciativa só seja divulgado no retorno das férias, muitos alunos já perceberam que o projeto estabelece uma relação muito especial. É uma questão de confiança. Eu achei bem legal a parte dos alunos também, porque todos estão se comprometendo e estão cumprindo a sua parte. O colégio conseguiu nos proporcionar a água e nós estamos proporcionando a confiança do colégio. Imagino que todo mundo esteja se comportando bem, porque a escola, um dos valores da escola é trabalhar valores, né? Honestidade, entre outras coisas. Acredito que todo mundo está trabalhando bem essa ideia. Em princípio, eu acho que essa ideia veio para ficar, pelo menos nesses períodos, né? Que a gente possa deixar a geladeira disponível para eles, né? Só a gente quer que eles entendam bem essa proposta, né? De que independente de eu ter alguém me fiscalizando ou não, é uma questão de postura, né? E a gente quer ser uma escola mais do que conteúdos, a gente cria cidadania. Eu também acho que isso é muito bom, porque isso mostra que a corrupção começa desde cedo e só em níveis diferentes. E que a gente tem que ser bom e tem que praticar a bondade e a honestidade sem ter ninguém olhando por nós e pelo bem coletivo. Tem que depositar, porque é uma questão de honestidade, de princípio. A nova lei, sancionada pelo presidente em exercício Michel Temer, prevê o uso de aeronaves para combater o mosquito Aedes aegypti. Mas essa decisão é polêmica e criticada por muitos especialistas. Veja só. As aeronaves como salvação, mas desta vez não das lavouras. Essa é a proposta do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola desde 2004. A autorização que saiu agora nessa legislação assinada pelo Temer, ela mais uma vez confirma a autorização do uso do avião no combate a controle de vetores. Quanto aos produtos a serem utilizados, serão determinados pelo Ministério da Saúde, com a sua equipe de entomologistas e biólogos, que vão definir qual o produto adequado para aquela doença ou para aquele vetor e quais os melhores horários que poderá ser feita a aplicação. Portanto, todo o controle do uso do avião no combate aos vetores e doenças, ele é executado pelo Ministério da Saúde. A aviação agrícola só tem a responsabilidade de colocar em prática as tecnologias internacionais que existem. São justamente os produtos recomendados que preocupam esta bióloga do Departamento de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. O mosquito Aedes aegypti, ele tem uma capacidade muito grande de dispersão e de adaptação ao ambiente em que ele vive. Ele já se domesticou muito, esse mosquito. Então, a medida de colocação de veneno, ela só vai ser eficiente para aqueles mosquitos que estão
circulando, que estão em voo, né? Aqueles domésticos que estão lá dentro dos imóveis, né? Que estão dentro das casas, onde tiver uma água parada e limpa, esses não vão ser atingidos pelo produto. A nova lei, sancionada pelo presidente em exercício, Michel Temer, prevê o uso de aeronaves mediante autorização das autoridades sanitárias e da comprovação científica da eficácia da medida. A lei contraria a recomendação técnica do próprio Ministério da Saúde, que apontou no mês de abril riscos para a população mais vulnerável, para as águas, os alimentos e o desequilíbrio ecológico causado pela mortandade de outras espécies. Vamos analisar por 2 ângulos. Primeiro, a eficiência do uso da aviação agrícola no combate de insetos e outras pragas. É o melhor sistema, é o que é mais eficiente. Agora vamos ver o outro ângulo. O grau de perigo que tem do uso de pulverização aérea sobre o meio ambiente e as pessoas é o pior, é o mais perigoso. Então, veja, nós temos aí uma situação muito dúbia. Quer dizer, eu tenho um método eficiente para combater uma determinada praga ou doença, etc., mas, ao mesmo tempo, eu posso criar problemas para aqueles que forem atingidos, seja o meio ambiente ou seja pessoas, muito maiores, talvez, do que a praga. E esta poderá ter outros métodos de combate, outros métodos de solução. Então, é polêmico, realmente. Acho que é uma ferramenta que vai ficar à disposição, mas ela terá que ficar guardada num cofre, muito vigiada, e não ceder às pressões, principalmente de natureza política ou de natureza financeira. E ela ser usada em casos extremos e, assim mesmo, após estudos e treinamento de população e uma série de outras medidas paralelas que têm que ser tomadas para poder usá-la. Não é simplesmente um avião agrícola levantar e pulverizar, isso vai resolver o problema. É incrível que ainda no Brasil um assunto tão importante, tão delicado para a população, fica se debatendo ainda as questões filosóficas desse processo. O SINDAG vem oferecendo e solicitando ao Ministério da Saúde, desde 2004, que o Ministério venha a fazer pesquisa. Ou seja, nós estamos solicitando que o Ministério da Saúde revalide as tecnologias internacionais e crie um protocolo nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti ou outros mosquitos, utilizando o avião para essa finalidade. Até então, o Ministério da Saúde não vem fazendo essa pesquisa, não se interessa no momento pela essa pesquisa, e se refuta a usar essa tecnologia que, pela sua rapidez e pela sua uniformidade, ela é altamente usada no mundo todo e comprovada no mundo todo. O que nós, repito, estamos solicitando ao Ministério da Saúde, que o Ministério revalide as tecnologias que são usadas no mundo todo. O inseticida mais usado no Brasil para o combate do mosquito Aedes aegypti é o Malathion. Ele costuma ser pulverizado nos carros fumacê em locais específicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há evidências que o Malathion causa câncer em animais, mas não se confirmou até hoje o mesmo efeito em seres humanos. Ele vai atingir pessoas que estiverem pela rua, né? Pessoas que são imunodepressivas, muitas vezes, imunodeprimidas, que têm problema de imunidade baixa, né? Pessoas alérgicas, crianças, né? Animais, enfim, então vai se atingir um grande número de seres vivos, inclusive assim outros insetos que estão por aí e que podem ser atingidos também, insetos polinizadores, muitas vezes, outros seres vivos importantes do nosso meio ambiente podem sofrer as consequências do uso indiscriminado desses produtos. Tem que ser muito cauteloso e ter que ser muito bem estudado isso aí. Tem que haver muita pesquisa, tem que haver muito treinamento de população, tem que haver muito entendimento na sociedade e tem que haver principalmente investimento pesado do poder público em educação, em saneamento, em treinamento da população, em conscientização e desenvolvimento de elementos que combatem o Aedes ou qualquer outra praga, por exemplo, inseticidas fisiológicos,
que só atuam sobre aquele indivíduo, inseticidas biológicos, que não são nocivos ao meio ambiente. Isso nós já temos no Brasil para várias espécies de insetos. Mutações genéticas possíveis de ser feitas, esterilização em massa. O que não falta em Cachoeira do Sul são sugestões. Claro que sempre com opiniões divergentes. Nós estamos falando de qual o tipo do veículo a ser utilizado. O que vai mudar realmente é o fator econômico. O fator econômico e a sua própria infestação. Se nós tivermos uma infestação muito violenta, uma epidemia no país, enquanto que um veículo desses terrestres estaria fazendo 1 quadra por hora, vamos dizer, o avião estaria fazendo 500 quadras por hora. Quanto mais letal você quiser ser, pior o resultado, porque a letalidade do momento, os insetos, ou seja, as espécies que forem, os vermes, criam resistência e sobrevivem. E intensifica o processo reprodutivo. Aí aquele princípio ativo que você está usando não serve mais. Tem que desenvolver uma outra molécula. Aí você desenvolve, é mais cara, enriquece e causa mais problema no ambiente. Isso não pode continuar, nós temos que pensar mais seriamente na parte das consequências e da responsabilidade dos governantes, porque eles é que têm que traçar esses planos, têm que traçar as estratégias, escutar a sociedade, os estudiosos, os pesquisadores, os ambientalistas. Ninguém tem que ser radical, mas também ninguém pode ser cordeiro. Segunda-feira com muitas nuvens e tempo nublado. O sol deve aparecer durante a tarde, mas o dia continua frio. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 8 e 15 graus. Amanhã, terça-feira, Cachoeira do Sul terá dia de muitas nuvens e geada ao amanhecer. As nuvens aumentam durante a noite. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 4 e 13 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam durante a tarde, mínima de 6 e máxima de 14 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece em diversas áreas do estado do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, sob ar seco e frio. A semana promete ser fria, já que é previsto geadas durante a semana ao amanhecer na maioria das cidades gaúchas, trazendo temperaturas abaixo de zero em vários locais. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 15 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 14. Em Passo Fundo, no norte do estado, 13 graus. E em Santa Maria, na região central, 14. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 13. Qual será a sua reação se você estiver trabalhando ou passando por uma rua tranquilamente e de repente surgir um jacaré na sua frente? Foi isso que aconteceu aqui em Cachoeira do Sul. Quem conta essa história é o biólogo Milton Martins. Veja só. Olá, pessoal. Estamos aqui então na rua 20 de setembro para conhecer hoje a história de um sobrevivente. Não é nenhuma pessoa, não estamos falando de nenhuma ave, estamos falando de um réptil. Isso mesmo, um réptil. Foi encontrado aqui junto à rua 20 de setembro, aqui nas margens da Marcelo Gama, por incrível que pareça. Então, pessoal, quando se estava construindo a rede aqui de galerias e fazendo a faxina aqui nesse valão, os operários, e muito bem, isso foi um fato até positivo e benéfico, feito por aquele operador, ele percebeu a movimentação de um animal. E aí, vendo com mais de perto, percebeu que tratava-se de um jacaré. Isso mesmo, um jacaré do papo amarelo. Então, é um animal ameaçado de extinção que veio para cá. Provavelmente ele circulou mais de 6 quilômetros. Isso mesmo, pessoal. O hábito do jacaré é de viver em lagoas, em charcos, em brejos, né? E por isso que ele se adaptou bem a esse ambiente aqui, digamos, de sanga, de valão. E esse animal, então, provavelmente percorreu dentro dessas galerias, né, até chegar aqui no local. Isso é um fato curioso e também preocupante, né, porque de alguma forma esse animal fugiu para cá, né, certamente por alguma ameaça, esse filhote, né, porque é um animal de cerca de 30 centímetros, né, no máximo 40, que chamou a atenção aí dos técnicos. Então ele foi capturado, né, a Secretaria do Meio Ambiente foi acionada e ela veio até aqui
e o colega biólogo Juliano Conze, junto com uma equipe, acabaram então capturando esse animal. Muito bravo, por sinal, tem que ter um cuidado na hora de manusear esse animal. E conforme a gente pode ver aí nas fotos, precisa amarrar a boca dele para ele não morder, porque apesar de ser filhote, esse animal ele é muito, né, ele se defende, ele vai morder, né? E acaba machucando as pessoas. Então o curioso é que esse animal sobreviveu a essa intempérie toda e provavelmente a poluição que tem aqui, porque a gente sabe que nesses valões aqui nós temos esgoto cloacal, mas esse animalzinho sobreviveu graças ao trabalho, ao empenho do operador que acusou aí a presença desse animal, comunicou os órgãos competentes. Esse animal então foi capturado e liberado, né, numa lagoa aqui longe da cidade, né, próximo às margens do Jacuí, que provavelmente é o local de onde veio esse animal. Tá certo? Então, Cachoeira do Sul ainda vive, nós podemos ver que os nossos recursos hídricos estão aí evidenciando essa natureza toda e a presença desse jacaré aqui na margem da Marcelo Gama demonstra isso, tá certo? Esperamos aí que essa conscientização aí parta de todos nós, né, de preservar esses animais, em especial o jacaré do papo amarelo, né, que é um animal aí muito interessante e muito curioso, tá certo? Era isso aí e até a próxima. Meio-dia e 47, a seguir tem o quadro Minha Cidade. Você vai conhecer a trajetória de uma mulher que deixou sua marca na história de Cachoeira do Sul. O programa Minha Cidade de hoje vai falar sobre a importante personalidade histórica, artística, cultural da nossa cidade, que foi a Diná Nery Pereira. A Diná Nery Pereira teve uma vida intensa de muitas atividades como professora de música e regente de coral. Hoje, no quadro Minha Cidade, você vai conhecer a história de uma ilustre mulher. Diná Nery Pereira nasceu em Dona Francisca em 1917 e faleceu em Porto Alegre em 14 de janeiro de 1978. E durante sua trajetória, ela marcou a cidade de Cachoeira do Sul. Veja só. O programa Minha Cidade de hoje vai falar sobre a importante personalidade histórica, artística, cultural da nossa cidade, que foi a Diná Nery Pereira. A Diná Nery Pereira teve uma vida intensa de muitas atividades como professora de música e regente de coral. Quem hoje entrar no auditório do Instituto de Educação João Neves da Fontoura vai ver o nome da Diná Nery Pereira. Por quê? Porque a Diná Nery Pereira criou o coral infantil da Escola João Neves da Fontoura, na época assim chamada, na década de 40. Mas a história da Diná começa em 1917, quando ela nasce. Ela nasceu em Dona Francisca, na época 5º distrito de Cachoeira do Sul, filha de Luiz e Maria José, e casou-se com Carlos Gressler. A Diná começou desde cedo como professora de música e regente de coral, e por seu valioso trabalho, ela recebeu da Prefeitura de Cachoeira do Sul uma bolsa de estudos, onde foi para Porto Alegre, mais tarde para o Rio de Janeiro. O diapasão foi um presente que a Diná Nery recebeu do então maestro Vila Lobos, quando ela foi aluna dele. Hoje o diapasão faz parte do acervo do Museu Municipal. Temos um acervo bastante extenso da Diná Nery Pereira aqui no museu, no que diz respeito a dados biográficos e objetos pessoais e de sua vida profissional. O Museu Municipal também já recebeu vários estudantes da PUC em Porto Alegre, onde sua tese de mestrado é sobre a Diná Nery Pereira. E a Diná Nery Pereira
enquanto regia coral, ela tinha uma estatura baixa, então ela sempre subia num banquinho, uma característica peculiar da Diná Nery Pereira, apelido carinhoso também que era chamado de Nazinha. E uma outra marca registrada da Diná era as suas mãos, que em várias leituras que se faz da Diná, nós lemos: as suas mãos voavam como 2 pássaros. E assim foi a Diná. Ela teve uma vida intensa e morreu ainda com uma idade não muito avançada. Aos 60 anos de idade, era ano de 1978, na cidade de Porto Alegre, quando ela morreu. E o Museu Municipal, então, recebeu um acervo muito grande da Diná Nery Pereira, além do Instituto de Educação Auditório levar o nome da Diná. Nós temos na nossa cidade 2 escolas que têm o nome da Diná. A Escola Municipal Diná Nery, no bairro Noêmia, e também a Escola Estadual Diná Nery Pereira, na barragem do Capané. Em 1973, a Diná Nery Pereira recebeu a medalha Cruz de Ferro, que foi a primeira honraria que coube a uma mulher receber pelos serviços relevantes que ela fez criando corais. Como criação de corais, o Orfeão Artístico Araújo Viana, que é importante até os dias de hoje. Nós temos também o Coral dos Cadetes. Também ela participou do COCA, Coral Cachoeirense. Cachoeira do Sul é uma cidade que tem na sua veia muitos artistas na área cultural e artística. E a Diná Nery Pereira foi uma dessas personalidades. Ela nos deixou um legado muito grande e hoje, com certeza, muitos dos cachoeirenses conhecem, e o Museu Municipal está de portas abertas para quem quiser conhecer mais sobre a vida da Diná Nery Pereira. O NT Sul desta segunda-feira termina agora. Mais informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo e no nosso site novotempo.com/NTSul. No Facebook é só procurar pela TV Cachoeira. Curta a nossa página. Uma ótima tarde para você. Tchau!